Nós íamos fazer hoje, né, até peço perdão a vocês, esse mês nós tivemos esses meses, estamos adaptando muitas coisas, né, e não conseguimos fazer o que íamos fazer para hoje, que foi dar homenagem para as mães, por ser Dia das Mães. Mas nós temos uma programação para outro domingo, ou um sábado, nós vamos falar aí durante a semana, onde nós vamos fazer um trabalho especial para fazer esta homenagem, né? Nós sabemos que Dia das Mães, a Bíblia mesmo fala, né? O primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, né? E você tenha longos dias de vida na terra. Então o primeiro mandamento com promessa, ele realmente fala de honrar o pai e a mãe. Então é algo que nós temos que fazer todos os dias, né? Dar o lugar realmente que a mãe tem, o lugar de autoridade, o lugar de respeito, né? Porque tem muitos filhos que aí gritam com a mãe, não respeitam. Tem muitos filhos que falam: mãe, você não sabe de nada, né? Quem manda na minha vida sou eu. Então esses filhos, cuidado, porque os dias teus estão sendo encurtados, porque isso não é uma maldição que Deus lança. Nós estudamos um tempo aqui, até paramos um pouco sobre a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E uma das semeaduras espirituais que a Bíblia fala é exatamente como tratar o pai e a mãe. Quando se grita, quando se despreza os pais, então a consequência é que acontecerão coisas na tua vida que, se você tivesse que viver 70 anos, vai viver menos. Se tivesse que viver 50 anos, vai viver menos. Ou seja, a vida é encurtada. Nós vemos um tempo que, principalmente os bilionários, e muita gente é obcecada por viver muitos anos. E se você não sabe, há inúmeras dezenas de bilionários que eles estão sendo congelados, né? Os seus corpos estão congelados, dezenas de bilionários que gastam milhões, os seus corpos estão sendo congelados, porque eles têm a esperança que um dia se descubra uma forma deles continuarem vivendo, né? Então, ou seja, é algo que nós sabemos que é algo inútil, não vai acontecer isso. A vida é uma só nessa terra, e se queremos ser uma vida longa, um dos primeiros princípios que a Bíblia fala é: honra o teu pai e a tua mãe. Agora, se você quer ter uma vida curta, né? Você fala: eu quero ter uma vida bem curtinha. Então aí, né? Aí é com você, né? Mas eu te sugiro que você deixa a tua mãe em paz, né? Não grita com ela, te sugiro que não maltrate a sua mãe, né? Ok? Bem, porque afinal a gente faz o que quer, né? Deus não obriga a gente a fazer nada. Mas se você quer ser uma pessoa, quer desfrutar da vida mesmo, ser uma pessoa feliz, então honra o teu pai e a tua mãe, porque aí você vai ver as bênçãos de Deus vai estar sobre a tua vida. Amém? Quantos filhos estão aqui? Levanta a sua mão e fala: eu honrarei os meus pais. Aí, que bom. Alguns levantaram, outros não, mas até o final da mensagem, quem sabe você pode aí tomar esse propósito. E hoje nós queremos então pelo menos falar sobre o desafio de ser mãe no século 21. Eu estava meditando hoje exatamente sobre o desafio que é de ser mãe nesse século, nos tempos que nós estamos vivendo. Ainda que nós não podemos fazer uma palavra, não fizemos algo especial de homenagem, como dar alguma recordação, mas essa palavra é uma palavra em homenagem às mães também, para que não tem coisa melhor que o conhecimento. Quantas pessoas eu tenho encontrado, chegam para mim e falam: pastor, eu falhei, eu perdi isso, eu perdi aquilo outro, e a primeira coisa que eu sempre pergunto para a pessoa é o seguinte: você perdeu o seu conhecimento? E quantas pessoas param e falam: não. Então olha só, a coisa mais importante que nós temos não é nem o dinheiro que nós temos, não é as coisas que temos, é o conhecimento que nós temos. Porque o conhecimento não se perde. Você pode perder casa, você pode perder carro, você pode perder muitas coisas, mas se você não perder o conhecimento, pelo seu conhecimento, você reconquista tudo outra vez. Por isso é importante que cada mãe que está aqui, muitas mães não estão hoje, mas se você assistir cada mãe desse lugar, se você assistir depois, então, entenda uma coisa:
O maior presente que nós podemos receber, que você, mãe, pode receber, é o conhecimento que vem de Deus. Porque o conhecimento é aquilo que nos tira de buracos, nos tira de situações difíceis. O conhecimento é que faz com que a gente vá além das nossas limitações. E ser mãe no século 21 é um desafio. Nós aqui no Jardim Santo André, nós vemos um contexto, uma realidade muito dura. Eu estava lendo umas estatísticas que eu quero ler agora, umas estatísticas de 2020, quando se fala de mulheres em geral. E eu fui fazer uma pesquisa, e eu sempre pesquiso sobre a violência contra a mulher, porque nós tratamos desse tema, tratamos com muitas mulheres aqui da região, e eu sempre busco pesquisar sobre a violência contra a mulher. E eu falei hoje, eu vou pesquisar sobre a violência contra a mãe, né? Porque não sei porquê, eu sempre coloco violência contra a mulher, e eu coloquei hoje violência contra a mãe, e fiquei surpreendido com algumas estatísticas, a estatística de 2020 que diz assim, em 80% dos lares brasileiros, onde um homem tentou matar uma mulher com uma faca ou uma arma de fogo, essa vítima era mãe, e provavelmente os filhos assistiram às agressões. E diz mais assim, nessa reportagem, nessa pesquisa, o perfil se repete em números gerais de todas as mulheres que sofreram qualquer tipo de violência doméstica no ano passado, né, que essa foi de 2020, 60% têm filhos. Mães também representam 74% das vítimas de estrangulamento e tentativa de espancamento. 65% das que são agredidas com tapa ou soco, empurrão ou chute, e 65% das que sofrem ameaça de agressão física, o que também é considerado crime, além de ser violência psicológica. Ou seja, são mães. E diz mais: se o grande desafio é colocar comida na mesa, elas engolem o choro e aguentam a violência pela própria sobrevivência e dos filhos. As que têm autonomia financeira, por exemplo, são menos vítimas de violências letais, como as que não têm. Explica aqui uma juíza da Casa da Mulher Brasileira em São Paulo. E ela explica que a dependência econômica do marido é um dos principais fatores que impede a mulher de sair de um casamento violento. Então, olha só, quando nós tratamos de violência da mulher, nós vemos que a maioria são mães. Esse é um contexto que nós vivemos aqui no Jardim Santo André. É um contexto, Jardim Santo André é uma das regiões onde há mais violência intrafamiliar, violência dentro da família, e grande parte dessas mulheres são mães. Se eu pedisse para mulheres que estão aqui levantasse a mão, mas você pode, talvez você já sofreu, mas quantas mulheres que estão aqui que você já sofreu violência dentro da sua casa? Levante a mão, você já sofreu, levante a mão, levante a mão. Olha, várias mulheres, nós temos poucas mães aqui hoje, mas a maioria levantou a mão. Então é uma realidade, infelizmente, do Brasil, e é uma realidade desse século que nós vivemos, uma realidade de violência contra a mulher, e violência especialmente contra a mãe. Por isso o tema de hoje, o desafio de ser mãe no século 21. Já é um grande desafio ser mãe, já é um grande desafio todo esse processo, porque geralmente a mulher, a mãe, é aquela que fica mais com os filhos, é aquela que mais dedica tempo para os filhos. É uma realidade da sociedade nossa brasileira, da sociedade nossa latino-americana. Essa é uma realidade. Então já é muito desafiante o fato de que normalmente a mulher, ela se responsabiliza na nossa cultura em cuidar da casa, e ela sempre é aquela que trata mais com os filhos. Agora, além disso, nós vivemos num século de muita violência. Agora, mesmo as mulheres que não vivem além disso, tem mulheres que não vivem essa violência dessa forma. É muito difícil. Se você for ver a estatística, a maioria das mulheres, se não sofreu dentro do casamento, sofreu com o pai, sofreu com o avô,
como uma maldição na nossa nação o que se fazem com as mulheres. Se você se você for conversar um pouco, você aí, não sei se já fez isso, conversar com a sua mãe a respeito como era o avô, etc. Você vai ver como era a sua avó, o que passava, você vai ver que praticamente 100% das famílias sofreram violência. As mulheres sofrem violência. E especialmente estamos falando que a maioria são mães. Por isso se torna muito mais desafiante se convive numa casa aonde a harmonia, aonde o esposo, aonde o pai, aonde o avô, aonde os homens da casa são pessoas que respeitam, que consideram, já é um desafio pelos problemas naturais que já falei da vida. Agora pior ainda numa realidade, num contexto de violência. E agora, além disso, estamos falando dentro da casa. Agora nós vivemos uma sociedade que é uma sociedade hipócrita. Nós vivemos uma sociedade que está contaminada pela maldade. Além disso, vivemos uma sociedade que tem ensinado a esta geração a não respeitar os seus pais. Nós vemos uma sociedade que no âmbito político, que no âmbito geral, é uma sociedade que cada vez mais quer tirar das mãos dos pais e consequentemente da mãe, a autoridade dos seus filhos. Uma sociedade que cada vez mais quer impedir que os pais digam e disciplinem e eduquem os seus filhos, sim ou não? Uma sociedade que cada vez mais quer colocar os pais de lado e quer ditar as regras que nós pais temos que colocar dentro de casa. Uma sociedade que antes se poderia ter certas correções. Hoje, dependendo da correção, o filho pode chegar e denunciar a mãe porque a corrigiu. Essa sociedade que dificulta mais o papel da mãe. Porque na verdade a violência não se justifica de forma alguma, mas somente sabe como o comportamento de um filho, de uma filha, quem convive com eles. E a sociedade quer ditar o que se deve fazer também dentro da nossa casa, o que nós temos que fazer dentro da nossa casa. Então, hoje ser mãe é um grande desafio. É um desafio maior. Por isso que nós vemos que casais novos, eu entendo quando muitos casais novos têm medo de ter filhos. Eu entendo isso. Eu não critico quando eu vejo muitos casais hoje em dia. É algo triste quando nós vemos hoje em dia que as pessoas preferem ter gatos e cachorros do que filhos. É incrível hoje em dia e tem gente que critica. Eu não critico do ponto de vista, eu não critico isso. Por quê? Porque eu sei realmente que muita gente não está preparada e não sabe que existe preparo para você ser pai e ser mãe. Porque muita gente só olha pelo aspecto humano natural. E se você for olhar pelo aspecto humano natural para você ter filho hoje em dia, a resposta vai ser: melhor não ter. Humanamente falando, naturalmente falando, é melhor não ter. Porque realmente a falta de conhecimento, a falta de preparo faz com que o medo domine os corações. Isso é natural. Isso pode acontecer, porque realmente ser mãe hoje em dia é um desafio tremendo. Tamanho é a violência numa sociedade que é machista em todos os aspectos, e uma sociedade também que é irresponsável também, como já falei, politicamente falando, e aí vai. Não vou entrar muito nesse tema. Se formos entrar em termos de lei, em termos de tantas coisas que sufocam a família e sufocam a mulher. Por isso que eu falei, não em tom de crítica no sentido, mas em tom de realidade. É uma sociedade que vive baixo a hipocrisia, porque é uma sociedade que não conhece a Deus, uma sociedade que não conhece as bases da criação, e é uma sociedade que tem falhado muito com as mulheres e consequentemente com as mães. E é um texto na Bíblia que ele foi escrito por um homem, mas que foi dito por uma mãe. É um texto que eu gosto muito desse texto, e tomamos até como base para fazer o último evento das mulheres, foi tomado como base esse texto, e eu quero ler aqui uns versículos a mais, que está em Provérbios 31, né? E se você for no versículo 1 de Provérbios 31, diz assim, ó: ditados do rei Lemuel,
uma exortação que a sua mãe lhe fez. Então, é um dos textos que eu pessoalmente, é um dos meus textos preferidos quando se fala de mulher e quando se fala de mãe. E é um texto que foi inspirado por uma mãe, por Deus, né? Mas que a inspiração foi dada a uma mãe, né? A Miquel já olhou para mim aqui, né? Foi inspirado por uma mulher, né? Inspirado por Deus, né? Mas que foi a inspiração que Deus deu para uma mãe, né? Lemuel, não se sabe exatamente quem é Lemuel, né? É um dos poucos homens da Bíblia, né? Que não se tem registro histórico específico sobre ele. Os até dizem que talvez era Salomão mesmo, né? Mas não tem muita base para isso, né? Mas a verdade é que esse texto também está escrito junto com o livro, foi colocado junto com os escritos também do homem mais sábio que existiu na terra, que foi o rei Salomão. E esse rei aqui, Lemuel, a sua mãe também, certamente, ela foi cheia também dessa sabedoria de Deus para instruir o seu filho. E se você na sua casa, nós vamos tomar apenas alguns versículos, mas se você na sua casa, você lê todo o capítulo, principalmente você que é homem, você que está solteiro, você quer casar, ou você que é viúva, etc., e quer casar, você que é homem, então, antes de casar, seria bom que todos os homens também, ou de relacionar-se com alguma garota, alguma mulher, que conhecesse esse texto, né? Porque é um texto instrutivo de uma mãe, de uma mulher falando ao filho, né? E se tem uma coisa que é válido, é quando uma mãe com amor, com sabedoria, senta e aconselha o seu filho. Por isso você que é filho também, que está aqui esta noite, não despreze o conselho da sua mãe, não despreze. Eu vou repetir outra vez, nunca diga à sua mãe, mãe, você não sabe o que está falando, mãe, cala a boca, fica quieta, nunca bata a porta para sua mãe, nunca vira as costas, não faça isso. É a maior loucura que você pode fazer da sua vida. Você vai arrepender-se amargamente ao largo dos seus anos, e talvez você se esqueça, mas certamente você vai passar por coisas que talvez você vai perguntar, por que eu estou passando isso? Mas se você tiver a humildade de orar a Deus e perguntar, Ele pode te fazer recordar que quantas vezes a tua mãe quis se aconselhar, quantas vezes ela quis falar, mas você virou as costas, você gritou, você desprezou, né? Mas aqui essa mulher sabiamente, essa mãe sabiamente falou a Lemuel, ao seu filho. Eu quero olhar apenas a partir do versículo do 25 ao 31, que diz assim, ó: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos seus negócios, de sua casa, e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Se você ler o contexto, como eu já falei, ela está aconselhando a Lemuel e falando de características das mulheres. E especialmente falando também, e essa mulher, esposa, que se torna mãe, e aqui ela traz essas características da mulher que deve ser escolhida como ser a mãe dos seus filhos, da mulher que deve ser escolhida como a esposa, e ela ao mesmo tempo também, o texto bíblico fala também de algo interessante, como estamos falando, ainda que esse texto foi escrito há milhares de anos atrás, mas quando nós olhamos algumas características desse texto, de uma mulher, de uma mãe, então nós vemos também aqui a resposta para o século de hoje, porque a Bíblia é interessante, a Bíblia foi escrita há mais de 5.000 anos atrás, começou a ser escrita, e muitos textos há 2.000 anos, há 3.000 anos, mas quando nós trazemos a Bíblia para hoje em dia, ela se encaixa perfeitamente à realidade e às necessidades de hoje, e quando nós vemos essa mulher descrita aqui pela mãe de Lemuel, então as características dela, elas se encaixam realmente às características que uma mulher, que uma mãe deve ter hoje em dia, para que ela possa vencer esse desafio e conseguir ser uma mãe vitoriosa, uma mãe que possa realmente ver os seus filhos e possa realmente cumprir-se a palavra que a Bíblia diz, que os filhos são herança de Deus, e possa realmente cumprir-se a palavra quando a Bíblia diz que como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos, ou seja, alguém realmente que cresça e tenha um destino claro, alguém que realmente cresça e realmente tenha um
um caminho claro, seja alguém que dê alegria, seja alguém que dê sorriso, seja alguém que contribua para o crescimento da família, não filhos que trazem tristeza, amargura. Agora, o grande desafio é esse realmente. Ser mãe é realmente ser capaz de, desde a infância, desde pequeno, poder agir de tal forma de que nesse processo de formação, de crescimento desse garoto, dessa garota, dessa criança, depois desse adolescente, esse jovem, a mãe exerce um papel fundamental para que essa criança cresça um adolescente, cresça um jovem saudável, seja um bom esposo, seja uma boa mãe. É desafiante isso, mas esse é o papel da mãe também. O papel da mãe não é somente de gerar, não é somente de dar à luz, o papel da mãe também é na formação, no crescimento. Por isso é muito importante saber o seguinte: uma mãe doente, enferma, ela vai gerar filhos também doentes e enfermos. Uma mãe saudável, ela vai gerar filhos saudáveis também. Por isso é um grande desafio que para cada mãe, por isso toda a complicação que vivemos hoje é difícil, porque sempre quando há um problema na escola, por exemplo, ou em qualquer lugar, sempre quando tem uma criança correndo para lá e para cá, a primeira pergunta que faz, qual é? Quem é a mãe dessa criança? Sim ou não? Sempre ninguém pergunta quem é o pai dessa criança, sempre quem é a mãe dessa criança. Porque socialmente a responsabilidade é dos dois, mas essa carga também, ou seja, pela a questão da mãe ficar mais com o filho, então, ou seja, é uma responsabilidade, cara, os dois são responsáveis, mas a mãe sempre é mais cobrada. Mas a questão não é reclamar que a mãe é mais cobrada ou as mães reclamarem, a questão é que a mãe também é parte responsável por essa criança, sim ou não? A mãe é responsável também, e nós temos numa comunidade, que eu sei aqui, que aqui existem muitas mães, muitas mulheres, que não têm esposo por alguma razão, e aqui também essas regiões, são regiões onde há mais mulheres que cuidam das crianças sozinhas, sem a presença do esposo, porque nós vemos uma região também, e vemos uma cultura extremamente machista, né? De homens que abandonam as famílias, de homens que abandonam os alcoólatras, os violentos, é verdade, eu sei que aqui também tem muitas mulheres que, graças a Deus, foram capazes de dar um chega, e chegou um momento que o esposo não quis mudar, e elas tomaram a decisão: você não quer mudar, não quer tratamento, não quer nada, eu vou viver sozinha, né? Às vezes chega esse extremo, não deveria chegar, e por isso estamos numa região que muitas mulheres estão só. Então eu sei que é um desafio, todo problema na escola, qualquer problema, vão te chamar, e você é responsável. Agora, como ser mãe num século desse? Como ser mãe diante desse desafio? A primeira coisa que eu quero falar de algumas coisas, e a primeira coisa que eu quero falar aqui é: seja intencional. Mãe, seja intencional. Nós já escutamos falar que ser intencional é fazer as coisas com propósito, com objetivo, não fazer por fazer. Fazer é realmente esperando um resultado, para obter um resultado. Uma pessoa que não é intencional, ela não pensa antes de agir, ela não estuda para agir. Uma pessoa que é intencional, antes de tomar qualquer ação, ela pensa antes de agir. Uma pessoa que é intencional, ela fala: eu quero chegar aqui, então tudo que eu fizer, eu vou fazer para chegar aqui. Ela age intencionalmente, ela age de acordo com um propósito. Ser intencional é agir de acordo com um propósito claro. Então a primeira coisa que eu quero falar para as mães aqui, para que você possa ser uma mãe vencedora nesse século 21, você tem que ser intencional. E isso significa também não esperar que os outros façam por você, não esperar que as pessoas vejam o que você precisa, não esperar que as pessoas se aproximem, começando da sua casa, não, que você realmente tome a posição. Olha o que diz esse texto que nós lemos, quando ela diz assim, a mãe de Lemuel, ela fala: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Hoje está frio, e hoje dá para explicar muito bem isso. Eu estou com uma camiseta aqui por baixo, eu estou com uma camisa e eu estou com uma jaqueta. Tem muito frio, e se eu pudesse estaria até com outra por baixo, sou friento, né? Ou seja,
pôr uma camisa, já pus uma camiseta, uma camisa, e a jaqueta é como um revestimento. Eu coloquei essa jaqueta para me proteger. Então, quando o texto está falando reveste-se de força, não está falando de algo que vai vir por acaso, não está falando de uma força, não está falando dessa. A outra versão diz assim, há uma versão também, na versão do linguagem de hoje, diz assim, é forte e respeitada, né? Porque está falando assim, reveste de força, ou seja, busca a força. Se você revestir de força, não é que a força vai vir por acaso, né? Não é que a força vai vir de repente, fala, Senhor, eu não sei porque está tão difícil, eu não sei o que fazer. Não, diante das dificuldades, desafio, precisa ser de força, mas precisa ser intencional para receber essa força. É como alguém que está com seus braços bem fininhos, é como alguém que está com seu físico bem franzino. Eu lembro do meu filho agora, né? Que meu filho sempre foi muito magro, mas teve uma vez, não sei se ele faz ainda, né? Mas ele decidiu fazer academia, né? Eu falei, por que você está fazendo academia? Para pegar um pouco mais de corpo, né? Então, ou seja, é intencional, né? Pegar um pouco mais, ficar um pouco mais forte, desenvolver a musculatura, revestir-se de força, ou seja, a mulher, a mãe que vence esse século, é uma mãe que ela busca força, que ela não espera que a força venha sozinha, que ela não fica esperando. Nós vivemos uma sociedade que ensinou a gente sentar e esperar. Eu não gosto de falar de política, eu não gosto de falar de política, nem gosto de discutir, mas é impossível a gente falar de sistemas políticos, não só do Brasil, da nossa Latinoamérica. Nós vemos esse sistema, e do mundo é assim, mas principalmente nos nossos países mais pobres, em que é um sistema que ensina a gente a ser dependente. A gente, tudo o que precisar, a gente buscar que alguém nos dê. O sistema ensina a gente assim. É mais ou menos essa ideia. Então, a gente vai crescendo e vai desenvolvendo uma sociedade, um mundo que ensina a gente a ser dependente sempre. Quem me dá, quem me oferece. Agora, revestir-se de força é você não esperar que alguém te ofereça, você ir atrás e você buscar. Aonde tem força para que eu receba? Aonde tem a força, você ir atrás, diz reveste de força e diz assim, e é respeitado, dignidade é respeito. Nós vemos uma sociedade que não se respeita as mães, como já falei a princípio. Nós vemos uma sociedade, como eu já falei, que o sistema está também tentando diminuir a autoridade e o lugar da mãe. O respeito, muita gente quer impor. Uma coisa que temos que saber de respeito, o respeito não se impõe, o respeito se conquista. Como nós conquistamos o respeito? Pela nossa forma de agir, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de atuar. Tem pais que falam assim, eu não sei porque meus filhos não me respeitam, grita, me respeita, eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Quantos pais eu já vi gritar, e agora falando especialmente mãe, eu sou tua mãe, me respeita. Ou seja, está tentando impor o respeito, de certa forma, quando se grita, se está tentando impor. Mas o respeito, para ser, ele não pode ser imposto, porque quando uma pessoa supostamente respeita por imposição, ela não respeita, ela age por medo, e o medo, ele não desenvolve. O medo é uma ação que só ajo diante como se eu fosse a pessoa certinha. Por isso que eu tratando com pessoas, com garotos ou adolescentes que estão no mundo das drogas, né? Então, ou seja, e as mães falam assim, mas meu filho é tão bonzinho. E às vezes é na frente dela, porque sabe, se ele faz alguma coisa errada, sabe que a mãe vai, né? Soltar chinelado, o sapato que tiver na mão, joga. Então, ou seja, ele na frente ele tem medo, agora por trás ele faz barbaridades. Agora o respeito é diferente. O respeito é quando na frente ele faz bem, mas também quando está longe ele faz bem, porque ele respeita. Ele não respeita, ele respeita a sua mãe. O respeito é algo que se carrega perto e longe. Porque esse filho, essa filha carrega dentro de si uma consideração pela sua mãe ou pelo seu pai, e especialmente falando pela sua mãe. Então, ou seja, reveste de força e de respeito, de dignidade, ou seja, quais características que você precisa, mãe? Precisa aqui de força.
precisa de respeito. Agora, isso você que busca. Quantas mães nós aconselhamos que são problemas com seus filhos, então sempre fala, eu não aguento mais brigar com a minha filha, eu não quero, ou seja, quando uma mãe grita com uma filha, quando uma mãe grita com um filho, então já perdeu o respeito, já quer impor o medo, já não há respeito, e um relacionamento de mãe e filho onde não há respeito, então já não vai se conseguir nada. Porque o respeito faz com que esse filho, essa filha, ao escutar um conselho, vai parar para pensar e considerar o que a sua mãe está falando. Quando não há respeito, por mais bonito que fale, por mais certo que esteja, como diz o ditado, vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro, porque não há respeito. A falta de respeito não permite que esse filho, essa filha, escute. E o respeito é algo que se conquista através das atitudes. Respeito é algo que se trabalha. Muitas vezes há uma etapa diante de um filho e uma filha que está contaminada pela rebelião deste mundo, que está contaminada pelo sistema de imoralidade. O que vai fazer, vai ter um período em que o teu filho e a tua filha vai falar, e você vai ficar calada, vai sofrer calada, vai chorar calada, mas é um período que vai conquistar também o respeito, porque o respeito se conquista através das atitudes, em primeiro lugar, da forma de agir, da forma de atuar. O respeito normalmente, em todos os aspectos, não se conquista falando, não se conquista, repito, gritando, não se conquista também se justificando, não se conquista também manipulando, não, o respeito geralmente se conquista através da ação, mostrando a paciência, o equilíbrio, a calma. Por isso, você que é jovem, você que é solteira, você ainda que não é mãe, escute os conselhos da mãe de Lemuel, porque vai fazer com que você seja uma mulher que ao casar-se, então você vai ter muito mais facilidade de lidar, porque vemos um tempo também que nós vemos o aborto está aumentando, não só no meio de pessoas solteiras, não. Quantas mulheres casadas que estão abortando, porque elas descobrem que estão grávidas e elas não suportam, falam, não, eu não tenho condições, como vou ter filho, nesse tempo aborta, ou seja, não tem a estrutura emocional, não tem a estrutura nenhuma para ser mãe. E qual é o problema? O problema é exatamente porque elas nunca desenvolveram nelas essa força, esse respeito. Então, quem não desenvolveu isso em si, tem medo mesmo. Agora, por uma coisa tão natural, a coisa mais natural é ter filhos. A coisa mais natural é ser mãe e ser pai, isso é natural. Deus criou o ser humano Deus criou a mulher casada para ser mãe, isso é natural. Isso não tem nada de extraordinário do ponto de vista, nada de vislumbrante, não, essa é uma coisa natural, devia ser algo totalmente natural, é natural. Entende o que eu quero dizer? Ser pai também é natural, mas nós vemos uma geração cada vez mais que está totalmente complicada, porque não se prepara, mas a Bíblia é um preparo, busca ser forte, seja intencional, tudo que pode, como uma mãe pode ser forte, repito, falei no começo, o conhecimento é algo que, a força vem pelo conhecimento também, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de que é um filho, um conhecimento das faixas etárias, ler, literalmente ler, o conhecimento nos fortalece. Essa é a verdade. Tem gente que está orando, dizendo, Senhor, me dá força, eu quero ter força, eu quero ter paciência, me ajuda a ter paciência com seu filho, e está fazendo a oração errada. O teu problema muitas vezes não é paciência com o filho, é conhecimento, porque você quer tratar uma criança de 4 anos, como se ela já tivesse 15, não, você tem que saber quais são as reações, quais são as atitudes de uma criança de 4 anos, porque às vezes você quer tratar um adolescente de 15 anos, como se já tivesse 20, não, às vezes você quer tratar um jovem de 21 como já tivesse 36, não, então é conhecimento, você está orando, Senhor, me dá paciência, eu não aguento seu filho, não me respeita tal, ou seja, por quê? Porque eu não sei lidar, eu não tenho conhecimento das faixas etárias, eu não tenho conhecimento dos problemas que podem ocorrer, eu não tenho um conhecimento, principalmente os problemas mais difíceis vêm na adolescência, porque eu não tenho conhecimento muitas vezes das mudanças hormonais, de todos os conflitos internos que começam na idade da adolescência, algo que é natural.
e que é agravado pelo pecado, pelos sistemas do mundo, mas é algo natural que faz parte. Quando eu entendo do problema, é mais ou menos uma pessoa que está com um carro, você não entende nada de mecânica, e de repente você está numa estrada, você não sabe nada de mecânica, de repente você está na estrada, viajando à noite, 3 horas da manhã, então naquela estrada, passando aqueles caminhões, né? E de repente seu carro para, e você tem que empurrar rapidamente para o acostamento, ou seja, meu Deus do céu, né? Para quem não entende nada de mecânica, é um gelo na barriga, né, irmão, né? Fosse o irmão Eduardo aqui que entende, você entende mecânica muito, né? Pela sua cara eu vi que você não entende nada de mecânica, né? Sabe o que é uma roda de carro? Sabe o que é? A roda você sabe pelo menos, né? Então sabe, mas não entende mecânica nada, eu também não entendo mecânica, né? Mas eu tenho uma noção de algumas coisas manuais, né? Então é terrível, né? Eu me lembro uma vez agora, que eu tinha um carro, né? Um carro aí meio sofisticado, que Deus me deu no México, porque Deus é bom, né? Então o carro parou no meio da estrada, no meio da rua, e eu empurrei o carro, e fui no mecânico tal, né? E aí o mecânico não podia vir, me explicou, e o carro no meio da rua, aquele problema, né? E eu de repente, ele falou, não tem, esse carro aí não tem algum botão aí que você pode bater o pé e tal, né? E esse carro meu tinha, né? Aí eu fui, olhei, apertei no botão, assim, apertei no botão, liguei, o carro voltou. Era de fábrica, esse carro tem um botão, né? Ou seja, eu passei maior problemão, né? Quando a gente não sabe das coisas, mas quando a gente sabe, tudo é fácil. Assim é na vida, na educação dos filhos. Muitos problemas que muitas mães estão tirando, perdendo os cabelos, é falta de conhecimento. E às vezes o inimigo está aí, sim, mas o inimigo está aí. Uma das coisas que o inimigo ama, ele não pode amar, né? Uma coisa que ele adora, também é adorar, ele pode adorar, que adora o mal, né? Mas uma coisa que o inimigo gosta muito, né? Não sei se ele pode gostar de algo, né? Porque falar do inimigo é difícil, né? Mas uma coisa que o inimigo sempre está agindo é em cima da ignorância das pessoas. A ignorância é falta de conhecimento. Ignorância não é aquele que vive dando tapa, não. Ignorância é aquele que não conhece. Então, diz assim, ó, seja intencional, revista-se de força, revista de dignidade, ou seja, sorri diante do futuro. Então, ou seja, como eu posso sorrir diante do futuro? Tudo tem a ver com conhecimento. O futuro traz ansiedade, isso tem a ver com a parte emocional também. Quando você pensa no futuro, é difícil, né? Quando hoje nasceu a minha neta, né? Obrigado pelos parabéns, né? Hoje nasceu mais uma neta eu tenho, né? Estou ficando velho, né? Não parece, mas já estou daqui a pouco eu estou com 70, né? Não parece, mas... Bem, então, ou seja, se você ficar pensando, né? Com o mundo que você é hoje em dia, e tem outra neta que está por aí também, né? Está dormindo ali, né? Não é ela, não é ela, está por aí, né? Você não está. Bem, então a outra já está mais grandinha, né? Então, mas se você eu fico pensando às vezes, né, vejo, né, meus filhos já cresceram, casaram, mas eu fico olhando, pensando na minha neta, como vai ser o futuro, né? Se você for ficar pensando no futuro mesmo, o que eles vão enfrentar, dá até uma dor de barriga, né? Dá até, meu Deus. Quando eles forem na escola, o que está acontecendo na escola hoje? Quando chegar deles na escola, mas aqui diz, e você que é mãe, né? Olha só, quando o teu filho sai, tem que chegar às 6 horas, dá 7 horas, dá 8 horas, como você fica? Oi? Complicado, né? Eu me lembro, isso já passou comigo, né, com os meus filhos, né? Com a Nathalie não tanto, com o Samuel um pouco mais, né? Foi mais rebaldão, né? Tô brincando, né? Então, Samuel passou com o homem, né? O homem tem mais liberdade, né? Então, às vezes demorava, ir para a casa da namorada, né, que é hoje a esposa, né? Então, ou seja, passava do horário, tinha que chegar, tudo crente lá, né? Mas mesmo assim, ou seja, tinha que chegar à noite, a gente fica preocupado, né? Agora, quando você pensa no futuro, é bem complicado. Mas isso aqui, sorrir diante do futuro. Quem pode sorrir? Que mãe pode sorrir diante do futuro? Parece loucura, né? Como uma mãe vai sorrir no futuro hoje em dia? Então tudo depende de como você age, tudo depende da sua estrutura, a sua fé, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento, o seu equilíbrio emocional. Entende o que eu estou dizendo? Entende? Tem que ser intencional. A mãe de Lemuel está falando de características de mãe, características de mulher, de uma mãe, ser intencional.
Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou me preparar para quê? Para que eu tenha esse equilíbrio, essa força, que quando eu olhar para o futuro, ao invés de eu tremer, ao invés de eu sentir medo, ao invés de sentir segurança, eu vou sorrir, porque eu sei que Deus garantirá o futuro dos meus filhos. Que eu como mãe, eu não posso fazer, mas eu creio, o futuro dos meus filhos está nas mãos de Deus, é para lá que eu estou dirigindo os meus filhos. É nesse caminho que eu estou direcionando os meus filhos. Isso tudo é intencional. Isso tem a ver com exemplo, com comportamento. Isso tem a ver com atitude. Isso tem a ver com assumir a responsabilidade. Isso tem a ver com cuidar de você mesma. É muito comum nós vermos que depois que as mulheres se tornam mães, muitas vezes elas se descuidam, começam a descuidar-se, até do seu corpo, se descuidam, é muito comum, sim ou não? Elas descuidam de si mesmas, isso se mostra muito na aparência, se vê muito na aparência. Agora, por quê? Porque é algo que é normal acontecer isso. E parece aparentemente bonito, né? Eu estou descuidando porque eu estou me entregando todo aos meus filhos. Não, porque o descuido com o corpo também mostra um descuido na parte emocional, na parte interior. Essa é a realidade. O descuido é esse, por quê? Isso reflete na vida. Reflete por quê? Porque exatamente o desenvolvimento, a educação, a força, a saúde, o vigor, para poder se educar, para poder acompanhar o desenvolvimento desde a adolescência até a juventude, tem a ver com cuidado também de si mesmo. Por que nós vemos uma geração, como eu falei, que é um grande distanciamento entre pais e filhos? Porque muitas mães, elas se desgastaram, esqueceram de cuidar-se de si mesmo, que hoje em dia os seus filhos pegam o celular, e hoje eu vejo pais que não têm a paciência, falam, filho, eu não sei nada de celular, não, isso é para jovem e tal, ou seja, e não tem a capacidade de ler um tutorial, de aprender nada, porque já estão com a sua mente cansada, porque nunca cuidaram de si, se desgastaram totalmente os seus filhos. Isso se chama falta de equilíbrio. Isso não é bom, isso não ajuda. Tem que se dedicar aos filhos, mas não pode se esquecer de você. Porque isso tem a ver com a parte física, com a parte emocional, com a parte espiritual. Por isso, ela está dizendo assim, olha o que diz aqui o texto. Versículo 26, fala com sabedoria e ensina com amor. Olha, é a sequência de reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Ou seja, como uma mulher, uma mãe pode falar com sabedoria? Sabedoria é algo que se busca, o próprio livro de Provérbios fala. E faz um pedido, assim como você busca ouro, assim como você busca prata, busque, ou mais que ouro, mais que prata, melhor dizendo, busque a sabedoria, ser intencional. Como eu posso encontrar sabedoria? O livro de Provérbios responde também. Um dos textos que fala sobre o temor de Deus, a sabedoria. O livro de Provérbios fala que na multidão de conselheiros a sabedoria. Há várias formas que a Bíblia ensina a buscar a sabedoria, também através da oração. Tiago fala sobre isso também, se busca a sabedoria, ou seja, há que ser intencional. A sabedoria é essa capacidade de saber agir, falar na hora certa, agir de acordo com os problemas certos, ter a resposta certa, esse conhecimento que não se encontra na escola, esse conhecimento que não se encontra em outro lugar, se não se encontra na palavra de Deus, se busca orando, se busca lendo, se busca buscando pessoas que conhecem mais de nós, mais que nós, melhor dizendo. É como nós agora não fizemos, vamos voltar a fazer. Nós tínhamos um tempo aí, vários livros que falavam sobre filho adolescente, como tratar do seu filho adolescente, como tratar dos seus filhos, e eu repeti isso algumas vezes, e os livros ficaram aí na nossa pequena livraria bastante tempo, e poucas mães se interessaram, mas muitas mães continuaram nos buscando por problemas com seus filhos. Então, ou seja, a sabedoria se busca lendo um livro, parando o tempo. Talvez mães, você que tem filho adolescente, você que tem filho até casado, você que está com problemas dos seus filhos, e você está batendo cabeça, se você parar para comprar um livro e ler sobre os problemas, isso vai te ajudar muito, e vai ler a sabedoria, vai conhecer, saber como agir,
Isso é buscar, é ser intencional, vai facilitar o teu trabalho de mãe, isso é cuidar-se de si mesmo, porque você não vai se desgastar tanto, porque problemas, principalmente filhos que dão problemas, é muito desgaste emocional, é muito desgaste psicológico. Tem filhos que são uma bênção, mas tem filhos que parece, né, que nasceram, né, como diz por aí, não sei como diz, né, mas que nasceram, né, torto, sei lá, que meu Deus do céu. Eu me lembro quando eu fui um dos filhos que mais chorei, mais dei trabalho, né? Aos meus pais, a minha mãe em especial. Então tem filho que parece que é meio problemático. Eu fui meio problemático. Graças a Deus, Deus teve misericórdia, não deixou o problema crescer muito, né? Mas tem filhos que são muito mais problemáticos do que eu fui. E é desgastante ter um filho assim, é muito desgaste. É muito desgaste, mas quando você busca a sabedoria, você está cuidando de você mesmo, está cuidando das suas emoções, está cuidando de você. Não te entregue totalmente a esquecer de você, a não se pentear, a não se cuidar, a não pôr uma roupa nova, a não ser fazer alguma coisa para você por causa de filho. Não pense que você está sendo uma heroína, porque isso não é ser heroína, isso é se autoflagelar. Isso é tomar uma carga que muitas vezes não é tua. Nós já falamos aqui várias vezes, Deus faz o impossível, nós fazemos o possível. Deus não pede que a gente faça o impossível, Deus pede que a gente faça o possível. Tem coisa que a gente pode ir até um limite, e tem coisa que a gente deve entregar nas mãos de Deus, e partir e cuidar da nossa vida. Sabe o que? Olha o que diz o texto, olha o que está seguindo o texto, estou quase terminando, olha o que diz assim, ó, versículo 27, cuida dos negócios de sua casa, e não dá lugar à preguiça, né? Ou seja, seja intencional. Segundo, acredite no seu potencial, se esforçando ao máximo para dar o melhor de si. E é uma sequência do que está dizendo, ó, cuida dos seus negócios e da sua casa. Ou seja, a mãe, uma mãe para ser no século 21, ela tem que continuar cuidando da sua casa, dos seus negócios, tem que continuar, a vida não pode parar. Por causa dos filhos, não para a sua vida. Quantas mulheres eu tenho visto que param as suas vidas pelos seus filhos? Não pare a sua vida. Repito, se você foi no limite, pode fazer, se não foi, entrega nas mãos de Deus, não é fácil, mas é uma questão exatamente de desenvolvimento emocional, saber você lidar, e é fé também. Não adianta ficar pensando todo o tempo no teu filho, na tua filha, ora por ele, mas você tem que desenvolver a sua vida também, você tem que viver a vida. Porque senão você não vive. A mulher, a mãe do século 21 tem que aprender a cuidar dos seus negócios, tem que ter essa capacidade. No mundo hoje em dia, que não basta só o homem trabalhar, muitas vezes a mulher tem que trabalhar. Em regiões como nossa, que o teu esposo se foi, te abandonou, você tem que trabalhar. Então você tem que desenvolver a sua vida, você tem que ir para frente. Você, quem sabe, tem que estudar. Você, quem sabe, parou o ginásio, volta a estudar. Você quer fazer uma faculdade, volta a fazer uma faculdade, cuida de você. Porque tem mulheres também, mães, o esposo abandona e você fala, já não posso fazer nada, agora eu tenho que viver para os meus filhos. Espera aí, calma, não é assim. Porque sabe de uma coisa, quando o seu filho crescer, e talvez não precisa crescer muito, ele vai encontrar uma bonitinha por aí, ó, e vai dar as costas e não está nem aí, e vai embora, e te deixa aí, e nem vem te visitar mais. Porque a gente não cria filho para a gente cria filho para os outros, essa é a verdade. Então, ou seja, cuida de si mesma, e diz o texto, a outra parte, que diz assim, ó, dos seus negócios, e não dá lugar à preguiça. Ou seja, essa mulher esforçada, essa mulher que ela acredita no seu potencial, que ela continua acreditando. Então, mãe, você que está aqui, você é mãe. Só o fato de você ser mãe, você já alcançou algo, mas Deus te criou para muito mais, para cuidar dos seus filhos. Mas você também tem dons, você também tem talentos, você também tem uma história para escrever nessa terra. E a tua história não é só ficar atrás do fogão fazendo comida para os seus filhos. Essa é a verdade. Pode ser que você não vai para outro lugar, para uma empresa, mas você pode fazer muito. Deus tem dado para você talentos. Você tem um potencial a ser desenvolvido. Amém, mães?
Entende? Você tem um potencial. Se muitas mulheres têm tido a coragem de deixar relacionamentos violentos, mas muitas mulheres não têm tido coragem de entregar os seus filhos nas mãos de Deus e seguir a própria vida. Porque a maioria, grande parte das mulheres, quando elas chegam ao divórcio, à separação, você pode observar, elas conseguem sair de um lar violento, mas elas não conseguem desenvolver-se mais como mulheres. São poucas as mulheres que depois de uma separação, depois de um divórcio, são poucas mulheres que conseguem deslanchar na vida e ser uma mulher saudável emocionalmente. São poucas. A maioria carregam toda a vida traumas, problemas, tristezas, amarguras. A maioria vai ao leito, vai ao final da sua vida à morte, carregando muitas feridas dentro do seu coração. Porque elas não cuidaram de si mesmas. Porque elas deixaram para lá o seu potencial. Mas o que está dizendo é a Bíblia. Então, se você é uma mãe que entregou a vida a Jesus, então você não precisa ser igual a todas. Você pode, a partir de hoje, falar: Deus, eu quero descobrir quem eu sou em Ti. Não tive o prazer, a felicidade, quem sabe de ter um esposo ao meu lado, quem sabe de ter o pai que eu queria, mas eu sou tua filha. Eu sou alguém que o Senhor ama, alguém que o Senhor diz na palavra, que eu posso me desenvolver, que eu posso me levantar. Amém? Esse é amém. Amém, mães? Amém, mulheres? Estou quase terminando. O último ponto. O primeiro, seja intencional. O segundo, acredite no potencial. E o terceiro e último, coloque Deus como principal da sua vida em tudo. O versículo 30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Olha só, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Porque por mais linda que você seja, tem alguma irmã aqui que já foi modelo em algum lugar aí? Ou Miss, perdão, Miss de algum país, ou de algum país não, de algum estado, né? Porque aí logo tem, né? Não tem. Tem algumas que se sentem Miss aí, levanta a mão, as mulheres se sentem Miss. Aí, ó, vários levantaram a mão, né? Que bom, né? Então, não só mais Missinho, tá certa, né? É por aí mesmo, né? A verdade é que a gente vive num mundo que a aparência é o que mais importa. É o mundo que a gente vive. A aparência é o que se vê primeiro. Não é o mais importante, mas a aparência que vê. Se você for em lojas, se você for em lugares públicos, as pessoas que são escolhidas, as mulheres, elas não são escolhidas em primeiro lugar pela sua capacidade. Elas são escolhidas pela sua aparência. Você pode ver. Vai em lugares públicos em lógica. As meninas mais, segundo a beleza, o padrão isso. Segundo, é escolhido segundo o padrão de beleza. Tem que ser esbelta, tem que ser mais ou menos alta, tem que ser mais branquinha. Estou dizendo que é o certo, é o padrão de beleza do mundo. Sim ou não? É a realidade que a gente vive. Muitos criticam, mas se você vê na prática, grande parte de mulheres, elas agem segundo a aparência. É muito comum você ver as mulheres agindo de acordo com a aparência delas, desde a sua juventude. Meninas que elas já começam a querer manipular os meninos, ou pensam que pode fazer com os meninos o que elas querem, para lá e para cá, porque elas são bonitinhas, porque os meninos sempre estão correndo atrás dela. Isso é uma coisa muito comum que acontece. Isso é comum. Isso é quase que é natural isso. Então, ao mesmo tempo que o mundo tem um padrão de beleza, mas as mulheres também sempre agem pela aparência. É muito comum ver isso na juventude. Hoje, cada dia é mais forte. Mas, uma coisa que está dizendo aqui, o texto, ou seja, que a beleza é o quê? É enganosa, e a formosura, ou seja, o que quer dizer isso? Porque o que eu quero dizer é que é muito comum a mulher pôr a sua confiança na sua capacidade natural, no que ela tem. E seja de beleza física, ou seja também da sua capacidade que ela tem. De fazer, de mandar, de manipular, de etc, né?
Tem umas que, segundo o padrão, não são tão bonitas aparentemente, mas a forma de ser, elas têm facilidade de falar, etc. E sempre usa isso para tentar conquistar as coisas. Claro que se deve utilizar, temos que utilizar os nossos dons naturais, temos que utilizar aquilo que Deus deu para a gente, normal. Né? Ou seja, não é pecado se alguma menina aí por aí, se você quer ser uma pessoa, não cair no sistema do mundo, se você quer ser uma modelo aí, né? Desde que você não caia no sistema desse mundo, não é pecado. Você quer, né, numa loja, modelo de loja tal, você vai usar a sua aparência, não tem nenhum pecado. O problema é quando você põe a confiança naquilo que você é. O problema é quando nós usamos a nossa força. Por isso que diz muito que as mulheres, normalmente, uma das armas mais poderosas das mulheres, qual é? Dentro do casamento, vamos dizer assim. Qual que é? Vamos ver se as mulheres sabem. Estou quase terminando. Vamos ver se as mulheres sabem. Qual é? Algumas já falaram por aí, eu acho que eu escutei. O choro, sim ou não? É normal, a mulher, às vezes a mulher chora, não se ofenda mulheres, né? Mas natural. Né? Eu já vi muito disso. Não na minha casa, né? Assim, no tratamento que, né? Falando, né? Ou seja, é normal, a mulher às vezes usa a sua fragilidade, sim ou não? Eu estou mentindo? Não, algumas mulheres falaram que não, talvez você não usa, né? Porque eu sei que tem irmã que olhou assim sério para mim, eu não, né? Tudo bem, você não, né? Mas é comum as mulheres, né? Ok? Não tem problema, mas é uma coisa comum. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que eu mais tenho escutado nos casamentos com mulheres, moças, que falam assim, ou já não tão moças, mas que vemos tratar dos problemas depois do casamento, falam assim, eu pensei que ele ia mudar, eu pensei que eu ia conseguir. É muito comum eu escutar isso. É isso que eu quero dizer, porque a mulher usa as suas habilidades pensando, com a minha habilidade eu vou mudar ele, com a minha habilidade, e quando se fala de mãe, é a mesma coisa. A mãe fala, com a minha habilidade eu vou mudar o meu filho, e por isso que tem mães que se impõem, fala, eu quero que o meu filho seja um doutor e vai ser um doutor, eu quero que o meu filho seja, escolhe até o marido, escolhe a esposa, eu já vi muito disso, ou seja, e às vezes não é maldade, tem até boa intenção, mas faz as coisas na sua força, não funciona. O texto está dizendo assim, ó, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então eu termino falando, coloque Deus como principal da sua vida em tudo. A mulher que teme ao Senhor, que entende que Deus é o nosso principal guia, que coloca Deus como o seu mestre, o seu professor, o seu instrutor, que tudo que vai fazer, busca o conhecimento de Deus, e entende que o seu filho, não você, o seu filho que você vai dar conta do seu filho, ou dos seus filhos para Deus, você temer a Deus. É aquela mulher que sabe que o filho não é dela, aquela mulher que tem um coração que teve a mãe de Samuel, né? Que Deus ouviu a sua oração, lhe deu um filho, e ela diz, Senhor, agora eu vou levar esse filho para o templo, para que esse filho seja seu. Entende? Sabe por que é muito difícil para muitas mães às vezes seguir o conselho de Deus e querer se impor como mãe e gritar e querer as coisas como do jeito dela? Porque exatamente quer fazer na sua força, não tem a consciência ainda de que o temor a Deus é entender, eu vou dar conta do meu filho a Deus. E se você vai dar conta do seu filho a Deus, você tem consciência do seguinte, que teu filho, antes de ser teu, ele é de Deus. E se o teu filho é de Deus, então aquelas situações que você não pode fazer nada, você não vai se descabelar, você vai falar com Deus. Por isso que eu falei que o primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e a tua mãe. Não é só o filho que tem que ter consciência disso, a mãe também tem que ter consciência, porque quando o teu filho te desobedecer, te desonrar, quando o teu filho te desrespeitar, você não vai gritar com ele, porque você sabe, o que ele está fazendo para mim, ele está fazendo para Deus.
eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder a minha comunhão com Deus, eu não vou permitir que a minha casa se torne um lugar de gritaria por causa do meu filho, porque ele vai dar conta para Deus. Entende o que eu quero dizer? Então o teu coração vai descansar muito mais, então não vai ter mais confusão na tua casa, então você não vai estar gritando mais com o seu filho, com a sua filha, de forma alguma, porque você sabe que você gerou ele saiu das suas entranhas, mas ele pertence a Deus, e a vida dele está na mão, e dela está na mão de Deus. E pode ser, se você entender isso, pode ser que você não veja, que você parta desse mundo sem ver, mas você vai ter uma grande surpresa, que um dia, quando você ver a sua filha ou seu filho entrando nas portas do céu também, para estar junto com você, porque aquela semente que você plantou, como uma mãe sábia, como uma mãe segundo o coração de Deus, mesmo num século tão difícil, Deus está vendo o que estão fazendo com as nossas gerações, Deus está vendo como o mundo se está tornando, Deus está vendo quão desafiante é ser mãe. Entenda, Deus está vendo o seu sofrimento. Por isso, esta noite, nos dias das mães, que você possa colocar toda a sua carga nas mãos de Deus, e não desistir de ser mãe, não desistir dessa grande missão, e continuar orando para os seus filhos, continuar fazendo a vontade de Deus. Se você sente que é incapaz, se você sente que te falta força, se você seja intencional, comece a orar, comece a ler, comece a profissionalizar-se em ser mãe, porque vai valer a pena, porque os nossos filhos, os teus filhos, os nossos filhos não serão engolidos por esse mundo mau. Eles, quem sabe, alguns se desviarão, mas o nosso exemplo será tão forte na vida dele, o teu exemplo de mãe será tão forte, que eles lembrarão, e tal qual o filho pródigo, eles lembrarão: eu estou aqui, mas na casa da minha mãe. Você que é mãe, que cuida dos seus filhos só, eles vão dizer: a abundância de pão. E tal qual o pai, quando os seus filhos voltarem, o pai do filho pródigo não encontrou um pai deprimido, não encontrou um pai doente do coração, não encontrou um pai todo desleixado, não encontrou um pai todo acabado, dizendo: aqui está vendo, filho, você voltou, só está os restos, trapo que você voltou. Não. Quando o filho pródigo voltou, ele ainda encontrou um pai que ainda sabia fazer festa, um pai que ainda sabia sorrir, um pai que ainda sabia comemorar, porque ele estava saudável, porque era um pai, aquele pai, segundo o coração de Deus, que representa o próprio Deus, que é perfeito, que é santo, que é puro. E a você que é mãe também, quando os seus filhos regressarem, quando as suas filhas regressar, não vai encontrar uma mãe toda doente, vai encontrar uma mãe que ainda sabe fazer festa, uma mãe que ainda sorri, uma mãe que sabe: o meu filho, a minha filha estava perdida, mas ela regressou. Amém? Fique em pé esta noite. Eu gostaria que Deus lhe desse um presente a cada mãe que está aqui. Eu gostaria e peço a Deus que Deus hoje lhe dê forças. Eu peço a Deus que Deus abra o entendimento de cada mãe que está aqui. Que você veja que mais que um bebê, talvez Deus te deu alguém que vai salvar milhares de pessoas. E Deus colocou exatamente na tua mão. Por isso, você que está mãe aqui, eu vou dizer mais uma coisa, me permita, estou terminando, mas deixa eu dizer alguma coisa que veio ao coração, à minha mente. Você não diga mais: filho, você é um rebelde, filha, você é uma rebelde. Não diga mais isso, ainda que ele seja rebelde, não diga. Ser mãe é algo precioso. Nós poderíamos, e outro dia podemos falar da mãe de Jesus, porque se você acha que foi desafiante ser mãe do seu filho, agora ser mãe de Jesus foi uma coisa complicadíssima, porque tem dois extremos: você ser mãe de alguém que é bastante problemático, e você ser mãe também de alguém que está no nível muito acima. É dois contrastes. E depois ser mãe de alguém que você perde tão cedo, da forma que ela perdeu, que Deus já lhe avisou antes, que uma espada transpassaria o seu coração.
Então Maria não foi fácil. Mas uma coisa Maria entendeu, que ela tinha nas mãos dela o futuro da humanidade. Talvez você não tenha nas mãos o futuro da humanidade, mas talvez você tenha nas suas mãos o futuro de uma geração, o futuro de uma cidade, o futuro de um lugar específico. Talvez você tenha nas suas mãos o futuro de milhares de crianças abandonadas, que Deus colocou nas suas mãos um pastor, um missionário, um doutor, uma doutora, uma missionária, que Deus colocou nas suas mãos. Você tem nas suas mãos alguém, e Deus está falando ao meu coração agora, que tem mães que estão aqui, que Deus te ha dado coisas preciosas nas suas mãos. Seus filhos são preciosos. Deus te ha dado riquezas nas mãos, e Deus te dá capacidade. Você vai ser o instrumento, é o instrumento que Deus vai usar para lapidar, é o instrumento que Deus vai usar para trabalhar com essa riqueza. Tenha a visão de Deus para os seus filhos. Faça como a mãe de Moisés. Ela não entregou a Moisés como as outras mães entregaram, porque quando a mãe de Moisés e o pai viram Moisés, a Bíblia diz que aos seus olhos ele era um garoto muito lindo. E eu pergunto, e a mãe dos outros filhos que entregaram seus filhos, também não viram lindo? Mas quando a Bíblia fala que a mãe de Moisés e o pai viram lindo aquela criança, não foi algo aparente. Eles tiveram a visão de aquele bebê não podia ser entregado para ser morto, que naquele bebê havia uma história que ele carregava com ele. Que Deus possa fazer com que cada mãe possa ver a história que carrega os seus filhos, e você vai ser essa mãe corajosa para defendê-los, para protegê-los. Mas para isso você precisa ser intencional, você precisa cuidar mais do teu coração. Para isso você precisa colocar Deus em primeiro lugar, e Ele é a tua força. E nós vamos ter uma próxima geração, ou gerações, nós vamos ter futuros daqui a 5, 10, 15 anos, aqui no Jardim Santo André. Nós vamos ter pessoas importantes, que serão bênção para a nossa cidade, que serão bênção para o nosso estado, que serão bênção para o nosso país, que serão bênção para outros países, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero abençoar todas as mães que estão aqui. Vem à frente, todas as mães que estão aqui. Eu quero terminar orando por todas as mamães que estão aqui. Eu quero abençoá-las esta noite. Nós queremos abençoar as mães, mães que sofridas, mães que passaram tantos problemas, mas nós queremos abençoá-las, porque depois da oração vocês vão abençoar os seus filhos. Amém? Fica aqui, ó. Fica uma do lado da outra aqui, ó. Nós queremos abençoar as mães que estão aqui. Põe o texto aí de Provérbios que eu li. Aí, atenção. Põe o texto de Provérbios aí. Quero que foi 31 e 25. Aí as mamães. Aí tem bastante mãe até. Faltou bastante, mas tem vários. Você que tem menos mãe. Vem aqui as mães. Vai pra cá, mãe. Vem aqui, mãe. Pode vir aqui. Mães, né? Eu falei mãe que você é mãe, né? Não é que é minha mãe. Perto aqui, eu vou abençoar vocês. Eu não vou bater em você, eu vou abençoar vocês. Vamos, homens aí, cadê os pais aqui? Os homens, os pais. Vamos abençoá-las. Levante as suas mãos aí. Levante as suas mãos. As suas mãos. Olha o que diz o texto. Não, eu falei o versículo 25. Eu falei 25. Isso, 25. Revestes de força e dignidade, sorri diante do futuro. 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. 27. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e elogiam, se o marido também elogia. Até aí. Eu vou abençoar vocês esta noite. Algumas mães que estão aqui precisam mudar. Não se ofenda, é dia das mães, né? Mas tem que falar a verdade, né? Algumas mães que estão aqui precisam mudar. Precisa começar a cuidar do seu coração. Algumas mães que estão aqui estão muito estressadas. Mas algumas mães que estão aqui têm brigado muito em casa com seus filhos.
Algumas mães têm falado aos seus filhos: já não te aguento mais. Não fala isso não. Não fala. A tua palavra tem peso, mãe. A tua palavra tem muito peso, mãe. Não fala isso. Busca a gente vai te ajudar. Porque os seus filhos se fazem chorar, mas você é teu filho. Você é a guerreira que Deus colocou naquele lugar, nessa casa, e Deus vai te dar honra, Deus vai dar vitória. Amém? Feche teus olhos, Pai. Quero abençoar cada mãe que está aqui. Quero abençoar cada mãe que está aqui. Que geração sofrida, Jesus. Que difícil é ser mãe nesse tempo. Que difícil, Senhor. Mas o Senhor que nos dá a tua palavra. O Senhor é o Deus que capacita. O Senhor é Deus que dá força. O Senhor é Deus que abre mentes. O Senhor é Deus, ó Senhor, que faz todas as coisas novas. Eu quero abençoar cada mãe que está aqui, Senhor. Eu quero abençoar e pedir, Senhor, um renovo, e pedir fortalecimento, e pedir graça àquelas que estão lutando sozinhas com seus filhos. Ó Senhor, que elas descubram que não estão sozinhas, mas o Senhor está ao lado para ajudar, para dar sabedoria, para dar força. Aquelas, ó Senhor, que são, ó Deus, o reflexo do que passaram na sua infância. Aquelas, Senhor, que esqueceram de si mesmas e hoje só se concentram nos seus filhos. Que a partir de hoje elas possam lembrar-se que tem talentos, que tem dons. A partir de hoje elas possam ter prazer de se colocar em frente do espelho, de arrumar o cabelo, de colocar uma roupa nova, de fazer algo para si mesmas, ó Senhor, de entender, ó Senhor, que quizás, quem sabe, um fracasso no casamento, um fracasso, Senhor, com até com um filho, Senhor, isso não significa que elas não têm dons, não significa que elas, Senhor, não foram esquecidas por Ti. O Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor é poderoso para consolar, para levantar, para fortalecer, para curar corações, ó Senhor. Aquelas que sofreram traições, aquelas, ó Senhor, que quem sabe carregam até hoje, Senhor, esse estigma de uma mulher traída, de uma mulher rejeitada, elas possam entender o seguinte, Senhor, que o erro de um homem, que uma traição, não as identifica como mulheres, mas elas são criaturas, são criadas por Ti, Senhor, e o Senhor as deu talentos. Ajuda-as, ó Senhor, ajuda para que elas se levantem, para que elas tenham força e recomecem uma restauração, aquelas que são tão fechadas, que nunca tiveram coragem de abrir o coração, de falarem do abuso que passou, que elas possam, através do sistema, do trabalho de cérebro da recuperação, que elas possam abrir o coração e começar um processo de cura, um processo de transformação, porque eu sei, ó Deus, que se levanta uma geração, e que o Senhor ha levantado essa igreja, esse lugar, ó Senhor, para fazer dessas mulheres saudáveis, mulheres alegres, mulheres capazes, aquelas que sofreram anos, ó Senhor, com esposos alcoólatras, aquelas que foram humilhadas, ó Senhor, aquelas que foram abusadas muitas vezes até pelos seus próprios esposos. Que difícil ser mãe, que difícil, Senhor, tendo que suportar os abusos. Senhor, não há justiça nesse mundo, não há sistema de cuidado que possa curar feridas como o Senhor cura. Não há sistema nesse mundo, mas o Senhor é o Deus que cura. Ou se você pode colocar a mão no ombro de uma mulher que está aí, porque eu sei, tem mulheres que estão aqui que foram extremamente machucadas. Tem mulheres que estão aqui que não têm tido coragem de falar o que sofreram na sua infância e até hoje carregam isso, mas ore por ela, ore umas pelas outras, porque eu sei que chegou o tempo de você abrir o seu coração, chegou o tempo de você ser tratada, de você ser curada, de você já não carregar mais esse peso sobre você, porque o Espírito Santo te trouxe nesse lugar para que você seja curada, para que você seja restaurada, para que você seja transformada. Espírito, cura Jesus, cura Jesus,
cura, Jesus. Dá um presente para tuas filhas essa noite. Dá um presente, o presente da fortaleza, o presente da restauração, o presente do consolo, o presente, Senhor, da fortaleza, da capacidade de abrir-se, de deixar-se ser curada. Nós não aceitamos continuar vendo mulheres sendo espancadas. Nós não aceitamos continuar vendo mulheres sendo pisadas, ó Senhor. Essa maldição que está sobre a nossa sociedade. Eu sei que a solução não está nos nossos governos. A solução está na Tua palavra, no Teu amor, no Senhor que restaura em homens. Por isso levanta nessa igreja homens que amem, homens que tenham o Teu coração, filhos que amem os seus pais, filhos que respeitem os seus pais. Eu quero saber agora, se tem alguma mulher que está aqui, alguma mãe que está aqui, que ainda não entregou o coração a Jesus. Pergunta a mulher que está do seu lado, eu não sei, que não entregou o coração a Jesus, quer entregar. Tem alguma mãe que quer entregar o coração a Jesus, que ainda não entregou, fala, eu quero abrir meu coração para Jesus. Tem alguma mãe aqui? Tem? Pergunta aí, todas já entregaram? Todas. Tem alguma mãe que quer entregar o coração a Jesus? Agora eu já passei do horário, mas permita fazer mais essa oração. Agora, se o teu filho está aqui, tua filha, vai do lado do teu filho, a tua filha. Você que é mãe e tem um filho, filha aqui, as crianças já subiram. Agora você vai, vamos terminar essa noite. Você vai abençoar o teu filho, a tua filha. Se está aqui presente, está presente teu filho, a tua filha, volta para o seu lugar agora, do lado do teu filho e da tua filha, porque você tem a autoridade de Deus. Se o teu filho não está aqui, se a tua filha não está aqui, agora aqui mesmo, chegando na tua casa, ore por ele aqui, mas chegando na tua casa, mãe, algo especial em você. Chegando na tua casa, você vai falar, filho, filha, vem cá, eu quero te abençoar. Abençoa aí, diz, eu te abençoo com prosperidade. Você será, declara sobre o teu filho, tua filha, será um filho, será alguém próspero, abençoado, cheio do Espírito Santo, cheio de paz, cheio de alegria. Faz isso agora, faz agora sobre o teu filho, a tua filha aí. Abraça o teu filho, a tua filha agora. Termina abençoando o teu filho, a tua filha. Termina agora. A minha esposa vai abençoar meu filho aí. Eu tenho uma filha que não está aqui. Se você tem filho, abençoa ele agora, abençoa. Eu abençoo meu filho, minha filha. Abençoo com paz, com prosperidade, cheio do Espírito, cheio da tua presença. Eu abençoo os meus filhos agora com saúde. Eu abençoa. Teu filho está na tua casa, abençoa ele. Abençoa, diz, meu filho abençoado. Meu filho, se está em rebeldia, fala, meu filho não será um drogado. Minha filha não servirá um inimigo. Servirá, eu abençoo com paz. Eu abençoo com vida. Eu abençoo. Se está doente, fala, eu abençoo meu filho, minha filha, com saúde, seja curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.